juntos, um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao esporte e também a eventos. Um homem foi preso em flagrante pelo roubo de um caminhão na BR-040 nesta quarta-feira. O crime aconteceu na localidade do Fazenda Inglesa. E após a audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a empresa Limpa e Serra e a Prefeitura se comprometeram a suspender os processos sobre a coleta de lixo. O diálogo com o objetivo de fomentar o esporte e os eventos em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais TVC Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Em todas elas você também acompanha a programação ao vivo. A gente começa a edição de hoje para falar um pouco sobre eventos aqui em Petrópolis, mais especificamente. A gente tem aqui no nosso estúdio nossos convidados de hoje, que é a Graça Vescovini, ela que é presidente da Casa de Itália aqui de Petrópolis, Anita Garibaldi, e também a diretora de cultura, que é a Lilian Monteiro, e vão falar um pouquinho para a gente sobre o evento e também outras atividades que o clube realiza aqui no nosso município. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa e sejam muito bem-vindas. Obrigada, Richard. Bom, a gente começa já então esse nosso bate-papo. Faço a primeira pergunta para a Graça, que é presidente hoje do clube. Graça, queria que você falasse um pouco sobre a atuação hoje do clube aqui em Petrópolis. A Casa de Itália Anita Garibaldi, ela já existe há 40 anos, desde a primeira ideia de fundação, que foi um jantar, e 36 anos de existência maciça, desde 1987. O que acontece? A nossa cultura é uma cultura muito rica. Ela tem todas as áreas que você pode imaginar, da gastronomia à arte. E a Casa de Itália tem como meta exatamente isso: promover, divulgar, fazer conhecer, inclusive na língua. Porque o ano passado, em parceria com a vereadora Vilma Borsato e as filhas dela, Rosane e Rosiane Borsato, lá na estação vereadora Vilma Borsato, no Cascatinha, nós começamos um curso que eu, inclusive, trouxe as apostilas, porque são em 3, desenvolvidas pela Casa de Itália. E o curso é completamente gratuito. A apostila é doada e foi uma maneira de divulgarmos a língua junto àquela área que é tão importante em Petrópolis, que é o Cascatinha, bem como outras localidades, mas vamos falar que a maior concentração foi ali. Então, resolvemos fazer esse movimento para dar oportunidade exatamente àquelas pessoas que gostariam, que gostam, que apreciam, que querem fazer o exame de proficiência quando solicitam a cidadania italiana, porque hoje é obrigatório o A1 e o B1, e você tem que fazer esse exame de proficiência, e foi com grande alegria que nós vimos que a aceitação foi muito grande. E divulgar cada vez mais a cultura, a arte, a gastronomia, é aquilo que nós queremos. Está aqui a nossa diretora cultural, que pode falar um pouquinho mais. Lilian, justamente eu já ia fazer a pergunta para ela em relação a isso. Você hoje, como diretora cultural,
Qual que é o impacto e como que a instituição tem pensado justamente de difundir essa cultura para as novas gerações, justamente para levar, né, trazer aquela raiz, ainda mais em Petrópolis, as referências que a gente tem, os eventos que a gente tem em relação à Itália? Então, a Casa de Itália Anita Garibaldi recentemente se integrou, né, conquistou uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura, e essa cadeira, enfim, ela tem a nossa presidente, a Graça Vescovini, e o Pedro Moura, que é o nosso diretor jurídico, participando, né, como representante suplente. Isso é uma das ações, né, dos últimos anos que a Casa de Itália vem fazendo. Na pandemia, a gente acabou tendo um impedimento, né, de fazer as ações, mas logo depois da pandemia houve a oportunidade de fazer esse curso, né, de criar essas condições de poder ter um diálogo novamente com essas novas gerações, né, de italianos no bairro Cascatinha. E a renovação do Centro de Cultura, Estação Vilma Borsato, né? Com atividades, inclusive cineclubes a gente também fez, com o apoio da Prefeitura também, né? Ajudou a gente a fazer essa ponte, né? Porque o bairro Cascatinha, ele tradicionalmente italiano, né? A gente, nas nossas pesquisas, inclusive do livro do professor Cusatis, né, que mostra que uma vila inteira veio trabalhar nas fábricas aqui de Petrópolis, né, uma vila inteira da Itália veio com prefeito, com padre, né, e aí então é tão interessante saber que esses descendentes podem saber algumas histórias, dividir, né, com os outros descendentes também, e claro, a festa que acontece no Palácio de Cristal, né, a festa da Casa de Itália, da comunidade italiana, Serra Serata, né, também contar com essas histórias, né, porque, querendo ou não, a comunidade italiana em Petrópolis é uma comunidade de imigrantes, mas que vieram exclusivamente trabalhar, né, então é uma comunidade de trabalhadores, né? A maioria dos imigrantes hoje no mundo tem essas duas questões, né? Mobilidade social, que poderia ser o trabalho, né? Novas chances, né? O mundo novo, o Brasil representa isso também, né? As Américas, enfim. Mas também a gente vê, né, a tristeza de guerras e a gente teve nos dois momentos, né, da imigração italiana para Petrópolis, o trabalho sendo o grande motivador, né, para essa comunidade italiana vir para cá. Né? E aí toda essa história está sendo retomada, né? E o segmento de cultura italiano tem essa representação também no Conselho de Cultura. Né? Então... Graça, eu pego um gancho no que a Lilian comentou agora, em relação às raízes, né? Eu até comento sempre meu sobrenome é de descendência alemã, e eu até me lembro da história da minha avó, junto com meu bisavô, justamente de trazer essa raiz, principalmente pela língua. Então ele, por exemplo, na época do Natal, sempre cantava música de Natal em alemão, né? No caso para minha avó, para os meus avós, justamente para trazer essa, digamos, até essa identidade com o país de origem, né? Eu pergunto, essa ideia de ter a língua, ela de alguma forma é até mais forte, por exemplo, do que realizar uma festa, justamente porque traz essa questão de pertencimento para aquela pessoa que está aprendendo? Olha, uma coisa que eu te digo, Richard, é que a ancestralidade, que está tão em moda essa palavra hoje em dia, é uma coisa que sempre teve uma importância muito grande na Itália, nos italianos. É muito importante que você passe suas origens, que você conte sua história, que você conheça a língua, que você tenha a oportunidade de, pelo menos, descobrir, vamos dizer assim, o passado dos seus ancestrais. E isso é uma coisa que muito me orgulha, porque foi um grupo
com muita garra, com muita força, com muita determinação, de italianos que sonharam com a Casa de Itália, da qual, neste momento, eu estou presidente. Mas é com uma imensa alegria, com um imenso prazer que todos nós fazemos isso. E o italiano não precisa muito. Ele não canta só, ele, aonde ele vai, todo mundo sabe que ele é italiano, porque, de alguma maneira, é uma identidade física, psicológica, mental. E, como todos os outros, todas as colônias que nós temos em Petrópolis, que são grandes parceiros da Casa de Itália, e a qual eu rendo homenagem sempre em todas as festas, porque a Casa de Itália não é minha, não é dela, não é de ninguém, a Casa de Itália é deles. Nós fazemos isso exatamente tentando passar esse pertencimento a quem quiser adentrar. E as nossas portas estão sempre abertas. Não existe A, B ou C. Nós queremos toda uma comunidade. É Petrópolis, é a nossa cidade, é o nosso lugar, é o nosso canto. E isso aí é muito forte. Família, para o italiano, como todo europeu, é uma coisa muito importante. A gente já comentou aqui um pouco em relação à Serra Serata, a gente até comenta para você, foi anunciado na semana passada justamente que a festa não seria realizada nesse ano por conta da queda da arrecadação do ICMS, devido às questões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que envolveram aí também o município de Teresópolis, mas parece que tem novidades neste processo, digamos assim, Graça, é isso mesmo? E qual que é, então, essa novidade? Vamos lá. Bom, eu vou começar e depois eu vou deixar a minha diretora cultural falar, porque problema. essa é a área dela. Foi com um grande pesar, foi uma grande decepção. Sabemos que o Serra Serata não seria realizado no dia 30 de agosto para começo do dia 14. Acontece que nós somos muito resilientes. E a Serra Serata vai acontecer. A Serra Serata começa a partir do dia 5 de outubro e vai até o dia 15. Por favor. Então vamos lá. Só para a gente deixar isso bem claro. Serra Serata vai ter em 2023, então acontece do dia 5 até o dia 15 de outubro, em 2 fins de semana. E agora então, vamos lá, Lilian. A programação, como que vai funcionar e, claro, como que vocês também conseguiram de alguma forma viabilizar a realização do evento? Então, um furo, né, que a gente falou que iria acontecer aqui no seu programa. A Serra Serata vai acontecer, então, do dia 5 ao dia 15. O tema da festa seria a festa de tutti, né, que é a festa de todos, mas vai ser a festa de todos em toda a cidade. Então, não vai ser exclusivamente no Palácio de Cristal, a gente não vai poder contar com o apoio da Prefeitura nessa edição da Serra Serata. A cidade inteira está sofrendo como um todo, só que a cidade, enfim, por meio de uma associação, né, de empresários, que é a Convention, né, o Convention Bureau, que está apoiando, né, a Serra Serata, a gente vai ter programação tanto nos restaurantes tradicionalmente italianos e também programação cultural na 16 de março, que já existe uma movimentação muito legal aos domingos, um domingo por mês. A gente vai ocupar também a 16 de março no dia 8 de outubro, né? Então vai ser do dia 5 ao dia 15 de outubro e a festa vai estar espalhada pela cidade. Então, pela iniciativa privada, né, a gente vai ter o apoio de restaurantes, lojistas e, enfim, e quem quiser também apoiar a festa, sempre é muito bem-vindo, né? O segmento de cultura italiana, ele é bastante ativo, né? A gente conta também com a colaboração, né, da nossa comunidade italiana. E é isso, a gente está dando uma notícia aqui em primeira mão. Agora, Graça, a gente sabe que o Serra Serata é tradicionalíssimo aqui em Petrópolis, a gente sabe muito bem disso. Como? São anos e anos e
Quando a gente vê que até a própria iniciativa privada busca apoiar um evento como esse, é que a gente vê a importância de manter isso dentro do calendário oficial do município de eventos. Existe um outro furo que eu vou te dar também. Você está sendo privilegiado. A Serra Serata já é uma festa que está no calendário nacional. Ela já está no calendário municipal e agora ela está no calendário nacional. O nome Serra Serata pertence à Casa de Itália e ele é renovado no INPI sempre. E o que nós gostaríamos, o que nós queremos sempre é fazer esse movimento que eu tive dessa vez com uma grande surpresa, porque houve uma comoção, houve um movimento, e é esse movimento, junto com a Alvaneida, 16 de março, todos os empresários, o Petrópolis Convention Bureau, na figura do Marcos Miller e do Samir, e tantos outros que estão se agregando, das pessoas que se ofereceram gratuitamente a colaborarem para que a edição do Serra Serata não passasse em branco. Então, isso, para mim, eu te confesso, Richard, é uma coisa que podemos ser poucos, mas nós estamos no caminho justo. Nós não queremos competir com ninguém. Nós não precisamos. Somos completamente à parte. Somos poucos. Mas cada passinho que a gente consegue dar, um dia de cada vez, a gente vai conseguindo agregar todo mundo. Porque é o que eu digo, a festa não é minha, a festa é de todos. A Casa de Itália é para todos. Eu acho, e é realmente o intuito meu e de todos os meus diretores, ao qual eu tenho muita gratidão, porque todos eles são pessoas comuns que trabalham, têm suas vidas, essa garra, essa determinação, essa coisa de dizer, não, nós vamos fazer acontecer. Que seja grande, que seja pequeno, não importa. O que importa é a boa vontade, o carinho, a afeição, a ternura e o envolvimento que todas essas pessoas estão vendo e viram que, como o nome Serra Serata, essa seria a 14ª edição, mas já existiram várias outras. Sim, entendeu? até com outros nomes, inclusive. Né? Inclusive com outros nomes. E é por isso que eu digo, a gente não pode se deixar bater. Como nas tragédias em Petrópolis, a Casa de Itália não se pronunciou, mas ela estava junto à Cruz Vermelha, na minha pessoa representada, com todos os meus diretores, desde o dia de manhã cedo, às 8 horas da manhã, na Cruz Vermelha, ali na entrada da Mosela. Sim. 18 dias depois, nós passamos para ajudar ao Rotary, ali no local da maçonaria, que o venerando naquela época, o Jorge, cedeu o espaço para ajudar. Ficamos ali mais quase 30 dias, trabalhando ativamente, fornecendo ajuda não só como mão de obra, mas com aquelas coisas pequenas, outras grandes, através de contatos que a gente podia fazer. Inclusive, até a gente, eu que estou aqui do lado da Graça, a gente consegue ver até a emoção na fala e no olhar dela justamente sobre a realização do evento. E quando a gente fala de cultura, principalmente, quando se trata de raízes, principalmente, é muito bom a gente não apenas trazer um furo, como aconteceu aqui agora nesse momento, mas de valorizar a cultura, de valorizar a arte, coisas que a gente sempre comenta aqui no programa. A gente está chegando ao fim desse bloco, pessoal. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. É muito bom falar sobre a Serra Serata, principalmente dar a notícia de que ela vai acontecer nesse ano. Então, muito obrigado pela presença de vocês e é claro que o espaço está aberto também para outras edições e outras novidades. Contamos contigo. Muito obrigada a vocês e bom dia. Bom dia. Para você que está nos acompanhando, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, 2 minutinhos, o Correio Petropolitano Debate volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do Estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais.
A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e como você já pode ver aí na tela, tem um companheiro aqui do meu lado para fazer a entrevista de agora, nosso repórter Gabriel Hatch, que é o craque do esporte aqui com a gente, porque nesse bloco nós vamos entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Avancini. Ele já está aqui no estúdio com a gente para falar um pouco sobre a sua trajetória dentro da modalidade do mountain bike, muito conhecida, e que trouxe principalmente esse reconhecimento também para Petrópolis. Gabriel, primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo também ao programa. E Henrique, também muito obrigado pela sua presença aqui, principalmente na véspera de feriado, tempo chuvoso em Petrópolis. E é um grande prazer ter você aqui também no programa com a gente. Obrigado, Richard. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Bom, vamos começar esse nosso bate-papo. Primeiro, Henrique, queria que você falasse um pouco sobre como que está sendo depois desse anúncio da aposentadoria. Porque a gente sabe que dentro, principalmente dessa modalidade, você é um dos principais atletas e a gente vê isso pelos resultados. Como que foi depois desse anúncio? Como que o público em si recebeu esse anúncio? Bom, acho que foi uma notícia um pouco chocante, assim, principalmente para a comunidade do esporte do mountain bike, do esporte olímpico no Brasil. Os meus planos eram inicialmente, né, de me manter ativo por mais alguns anos, no mínimo mais a temporada de 2024, devido aos Jogos Olímpicos e tudo mais. Então até todo o nosso planejamento esportivo, como equipe e tudo mais, tudo contemplava o ano de 2024 também. Acho que foi uma decisão que eu senti que de fato era um momento para mim. Eu fiz uma preparação muito boa para o Campeonato Mundial esse ano. E me aproximando do Campeonato Mundial, né, eu tive uma sensação de que, poxa, se eu ganhar de novo, acho que seria mais uma prova de, enfim, passar a mensagem que eu sempre tentei passar. E logo após a vitória no Campeonato Mundial, né, o meu segundo título mundial, algumas semanas depois, cerca de 2 semanas depois, eu anunciei essa transição para uma aposentadoria, e agora, na semana passada, a gente anunciou um calendário de despedida. Acho que seria injusto com os meus fãs, eu sempre recebi muito apoio, né, da comunidade esportiva em geral. Seria injusto eu me despedir sem ser do lugar ideal, né, que é de dentro das pistas. Falando um pouco sobre a aposentadoria e o campeonato que você ganhou agora, o Mundial, você contou um pouquinho que essa decisão de aposentadoria veio um pouquinho antes de começar o campeonato em si, uma semana. Como é que isso influenciou na sua decisão? Como é que você tomou essa decisão? Assim, eu senti que eu teria grande possibilidade de vencer, eu passei a acreditar nisso, até retrato isso num documentário que a gente fez da temporada. E se eu não fosse campeão mundial, eu não me aposentaria. Isso eu tinha de uma forma bastante clara, pelo compromisso principalmente que eu assumi com as pessoas nessa nova fase minha de sair de uma equipe de fábrica europeia para criar um primeiro time de elite brasileiro, com uma marca brasileira. Então houve um empenho de muita gente nesse projeto e acho que tinha sempre aquela mesma pergunta que todos me faziam, mas qual é o objetivo real? E eu sempre falei que não, vou voltar a vencer grandes eventos mundiais. E assim que eu cumpri essa promessa, eu me senti bem comigo mesmo e muito realizado pela minha carreira inteira. De agora poder, enfim, me permitir isso e mirar em outras coisas, em novos projetos, em agregar com o esporte e com as pessoas de outra forma que não é de dentro das pistas. Né? Só um exemplo para você, ele falou sobre as questões aí de títulos. A gente pegou alguns aqui, os mais recentes, tá? Porque se fosse pegar a lista inteira, a gente ficaria aqui bastante tempo.
Entre os títulos, bicampeão mundial X6O, a última foi agora em 2023, que aconteceu na Escócia, vice-campeão mundial de XCC, que foi em 2021 na Itália, primeiro lugar na Copa do Mundo na Suíça em 2021, assumiu a liderança inclusive do ranking mundial também, fora os outros que a gente não abordou aqui, como já foi primeiro lugar na Copa do Mundo também em outras edições. Henrique, hoje tantos títulos, uma transição no meio da carreira, como que você, quando olha para trás, vê toda a sua trajetória, como que você avaliaria? Olha, eu me sinto extremamente satisfeito e realizado, porque a minha carreira, ela é muito improvável, né? Acho que além do sucesso nas pistas, né, eu costumo dizer que se eu fosse um atleta de uma grande escola tradicional, né, como é a escola francesa, suíça, de mountain bike, a minha carreira seria uma carreira de muito sucesso, seria uma carreira respeitosa. Mas o que acho que dá esse sentido de único, de especial à minha trajetória esportiva, foi ter conquistado tudo isso como brasileiro. E ter sido, durante toda a minha trajetória profissional, muito ativo fora das pistas também, com projetos sociais, esportivos, de comunicação. Então eu usei ao máximo o meu tempo de maior destaque como atleta para gerar crescimento para a modalidade que eu tanto amo. E isso é uma coisa que me traz muita realização. Acho que a minha carreira foi muito bem utilizada por mim nesse aspecto. Acho que eu praticamente o tempo inteiro deixei de pensar só em mim, só no atleta Henrique Avancini. Pensei sempre muito no esporte, principalmente no mountain bike brasileiro. E hoje eu vejo os resultados disso. E isso traz uma satisfação enorme, porque sempre houve muito empenho, sacrifício, trabalho por trás, e isso são coisas que você só vê o resultado lá na frente, né? O efeito lá na frente. Então, hoje, eu poder olhar para o esporte no Brasil, o que é a bicicleta no Brasil hoje, e sentir, né, o respeito e os méritos que eu recebo por isso, acho que é o que todo mundo almeja como profissional. Falando um pouco sobre valorização do mountain bike. Para você acha que teve, vamos dizer assim, uma era antes Avancini e pós Avancini na valorização do esporte? Para contextualizar, por exemplo, você trouxe a primeira etapa de um campeonato mundial de mountain bike aqui para o Brasil, né? Para Petrópolis. Não, foi sim um grande potencializador. Eu sempre digo que é injusto eu receber, né, todo o destaque, todo o mérito. Eu trabalhei bastante como atleta, e aí óbvio que isso, né, quando um atleta de um país é o pioneiro naquela modalidade, isso traz muito o olhar, os holofotes. Trabalhei muito também nos bastidores, mas não fiz isso sozinho, obviamente. Então acho que teve muita gente que surfou a onda comigo, que subiu essa montanha comigo e que contribuiu para que isso acontecesse. E acho que houveram vários marcos, como foi a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, para Petrópolis, em 2022. Foi um baita marco para o nosso esporte aqui no Brasil e para a modalidade a nível mundial também. Quando o evento aconteceu, foi chocante assim, para os atletas europeus, principalmente, e para as pessoas que estão envolvidas desde o começo, desde os primórdios dessa modalidade, né, a nível mundial. Então, acho que ficou muito claro o grau de paixão, de intensidade, de envolvimento que nós temos com o mountain bike. Isso foi um momento realmente muito marcante para qualquer pessoa que gosta de esporte. A gente está muito tratando aqui principalmente do Henrique Avancini, que já está dentro das pistas, disputando as competições. Vamos trazer um pouco do passado. Quando que isso tudo surgiu? Quando foi a primeira bicicleta, vamos dizer assim? Isso é assim, sempre uma história que, para mim, ela é muito interessante de ser contada, porque o atleta Henrique Avancini cresceu junto com a pessoa Henrique Avancini, né? Eu comecei a competir muito novo, e eu comecei a competir por uma paixão pelo esporte, não por um desejo profissional, né? Então não almejava, não conseguia visualizar isso como uma profissão, ou
almejava ser alguém famoso ou realizado, eu só gostava de subir na bike e acelerar. Então acho que isso foi, de uma certa forma, o que consolidou muito desses meus princípios, assim, de querer levar isso para mais pessoas, principalmente para pessoas comuns. Óbvio que, poxa, eu tento contribuir com o esporte de alto rendimento, mas eu acredito na bicicleta muito mais como um instrumento para as pessoas em geral, não para atletas somente. E acho que isso veio lá dos primórdios mesmo, desse meu desejo, dessa vontade, dessa curtição que eu sempre tive de pedalar, de subir montanha, descer montanha. Acho que a gente mora num lugar, sou petropolitano. Propício para isso, né? Nossa, é um lugar maravilhoso, assim, a nível mundial. Eu tive oportunidade de viajar para tantos lugares do mundo, fazer tantas competições, tantos treinamentos ao redor do mundo inteiro. E tive a sorte e a bênção de nascer em Petrópolis. Sou extremamente feliz e acho que foi uma grande felicidade minha, assim, com o meu destaque esportivo no Brasil. As pessoas começaram a se perguntar, mas de onde esse cara é, né? E isso começou a trazer um fluxo de pessoas de fora, né? De fora da cidade, de fora do estado, de todo o país, até de fora do país, para virem a Petrópolis, para conhecer as trilhas, os bike parks, as nossas montanhas. E a gente acabou se tornando, de uma forma muito orgânica, muito natural, um polo do mountain bike no Brasil. Como você falou um pouquinho sobre o seu documentário, eu separei um vídeo de 1 minutinho para mostrar um pouquinho e fazer uma pergunta em cima dele. Algumas semanas antes do Campeonato Mundial, eu estava ainda muito naquela incerteza, principalmente em relação à lesão do meu joelho. Já vinha sendo um ano, né, primeiro semestre inteiro cheio de problemas, alguns maiores, alguns menores, mas praticamente não tinha conseguido dar uma sequência decente de me sentir saudável, de fazer boas provas, de ter bons blocos de treinamentos. E chegou um momento que foi muito de repente, assim. Eu comecei a me sentir bem emocionalmente, eu comecei a treinar bem. Em coisa assim de 2, 3 semanas eu saí de um estado de forma medíocre, assim, pro meu histórico, para começar a bater recorde pessoal. E eu comecei a me sentir muito bem, assim, muito sereno. Parecia que eu não tinha voltado à minha melhor forma. Parecia que era uma nova versão minha, menos dependente da forma física e talvez com uma maturidade diferente, assim, que eu jamais tenha tido. Eu queria entender duas coisas. Para um atleta sempre tem seus altos e baixos na carreira. Como para você lidar com isso fora das pistas? Se é algum trabalho psicólogo, alguma coisa assim? Sim, eu faço um trabalho mental, de preparação mental com a Alessandra Dutra, que é uma referência da psicologia esportiva no Brasil, durante muitos anos. E acho que o que é interessante, assim, do trabalho com ela, do que eu aprendi nessa área, é que a mesma pessoa como atleta, né, e a mesma pessoa como ser humano, ela muda com o tempo, né, e você precisa se preparar fisicamente de uma forma distinta, mas principalmente mentalmente você também precisa de novos gatilhos, você precisa de novas fontes de motivação, de novos mecanismos de concentração. A mente ela é muito adaptável, é muito faminta, então ela não funciona com os mesmos estímulos, né, com o mesmo tipo de preparação. E para mim, assim, esse ano foi muito interessante porque foi uma temporada onde eu tive muitos pequenos problemas, assim, de ficar doente, ter lesão, ter queda, de uma forma sequente, assim. E eu não tive o que me marcou a nível mundial, que era a minha consistência, né? Nas minhas grandes temporadas, assim, em alguns anos eu era o atleta com mais vitórias na temporada, com mais pódios em Copas do Mundo. Então eu, mesmo quando não estava bem, eu entregava bons resultados. E isso foi uma grande mudança para mim. E talvez
com um pouco mais de idade, com um pouco mais de vivência, com um pouco mais de pressão, de expectativa, eu encontrei essa serenidade de, mesmo quando as coisas estão indo muito mal, ainda acreditar e ainda ter a calma de saber que na hora certa eu faria dar certo, eu faria o grande resultado acontecer. E isso é uma sensação muito especial, apesar de ser bem mais difícil, né? Acho que eu nunca, talvez eu nunca tenha sido tão criticado como eu fui nessa temporada. E você se manter sereno e calmo numa situação dessa, não se sentir abalado, é muito difícil. E acho que foi um processo que me evoluiu bastante, como atleta, como pessoa. Pode. Devido a todos esses fatores que você enfrentou, problemas pessoais, problemas dentro da pista, pode dizer que esse título foi o mais, não sei, especial para você? De longe, cara. Foi o mais especial, mais difícil de conquistar. Acho que assim, eu venci 5 Copas do Mundo, fui número 1 do ranking mundial, já tinha vencido um título mundial, mas acho que as circunstâncias, assim como um todo, elas eram completamente contrárias, sabe? Nos outros anos, eu sempre vinha de uma progressão, né? Eu cheguei no meu primeiro top 10 lá no começo de 2017, depois meu primeiro top 5, depois primeiro top 3, primeira vitória. Então, ano a ano eu ia construindo, crescendo e tal, me mantendo. Chegava ali a um resultado mais expressivo, repetia aquilo algumas vezes até dar um próximo passo. E foi muito diferente, assim, passar por 1 ano e meio, basicamente, de baixa. Eu fiquei praticamente mais de 1 ano sem subir a um pódio de Copa do Mundo, sequer. Foi suas primeiras derrotas também no Campeonato Brasileiro, não é isso? Estava sim, 6 anos sim, dentro do circuito brasileiro, né? Eu não perdi uma prova, nenhum evento no Brasil há 6 anos. E aí, no começo do ano, eu perdi uma sequência de 3 provas, inclusive em Petrópolis. Então, poxa, isso foi suficiente para ter um descrédito total, assim. Então, acho que tudo isso, assim, contribuiu muito para que o momento fosse muito mais especial, né? Eu saí de uma equipe que é uma das melhores equipes do mundo por um desejo meu, para formar meu próprio time com uma marca nacional, com atletas nacionais, todo o staff brasileiro. E isso envolveu muitos desafios que eram naturais, né, desse tipo de escolha profissional. E além disso, como atleta, eu passei por muitas coisas ao longo dos últimos 2 anos, assim, que foram cada vez me afastando do meu melhor nível, né? E aí, acho que reverter a situação na prova mais importante do ano, no evento mais importante do ano, e vencer um título mundial, acho que isso, para mim, é de fato assim, a minha maior realização dentro das pistas, de uma forma incomparável com nenhum outro título, com nenhuma outra performance. Qual que foi o principal desafio que você enfrentou dentro dessa sua trajetória? Olha, acho que dentro da trajetória, assim como um todo, né, voltando ao passado, acho que foi conseguir construir uma carreira, conseguir ter uma carreira, ter estabilidade profissional. Isso eu acho que é o mais difícil. Eu passei por essas fases que, né, os atletas brasileiros em geral passam, os atletas de esportes olímpicos passam, até conseguir ter uma tranquilidade e estabilidade profissional mesmo, assim, de poder entrar no mês tranquilo, sabendo que você vai pagar suas contas ao fim do mês, em dia. E é uma profissão, é um estilo de vida extremamente instável, né? Você não tem garantias trabalhistas, você está sob risco o tempo inteiro, você está vulnerável o tempo inteiro. Isso é uma situação assim que para o atleta é muito difícil, sabe? Você vai da situação de destaque ali, de ter atenção do público, da mídia, para estar encostados recuperando de uma queda, de uma lesão ou de uma enfermidade. Então as coisas mudam muito rápido. O atleta, ele, acho que, né, a minha carreira me ensinou muito isso, a ser bastante pé no chão, assim, mesmo quando as pessoas querem te colocar lá em cima. Eu sei o que é a realidade, eu sei que muda assim no piscar de olhos para você tá lá embaixo ou tá lá em cima. Então acho que com o tempo você aprende a ser uma pessoa mais temperada nesse aspecto. Você comentou agora sobre esse último 1 ano e meio, que foi, acho que, um dos pontos mais desafiadores durante essa trajetória, durante essa carreira.
em quesitos físicos, né, de competição realmente, isso de alguma forma contribuiu para a sua decisão de, caso ganhasse o Mundial, de fazer essa aposentadoria? Eu acho que tudo me fez refletir. Eu sempre fui uma pessoa assim que parou muito, refletiu, pensou muito no futuro. E acho que assim, tudo que eu passei só me fez parar e pensar, mas eu não coloco nenhum motivo como a lesão, ou a dificuldade, ou o período com a falta de resultados, porque acho que assim, para um atleta, o comeback, né, a reviravolta assim, é um negócio de muito valor. E é muito difícil para o atleta deixar essa vida de lado. Isso é algo que eu vi muitas vezes com pessoas próximas a mim, dentro do esporte de alto rendimento, atletas campeões mundiais, né? Na minha modalidade, em outras modalidades, outros esportes também. E é muito difícil o atleta deixar isso de lado, porque depois que você é campeão mundial, depois que você é alguém de destaque, isso te proporciona uma vida de privilégios. E é uma vida de privilégios que ela só vem depois de muito sacrifício, de muitos anos sofrendo e ralando. E o lado negativo disso é que esse processo de, às vezes, não abrir mão, deixam as pessoas um pouco amargas, assim, elas vão ficando desgostosas com o esporte. Geralmente o esporte para um atleta de alto rendimento é a maior paixão da vida. E eu me sinto muito nesse ponto ainda. É o que eu mais amo fazer, cara. Treinar, competir. Eu amo bike, eu amo competição de bike. Mas eu comecei a ficar cansado de outras coisas e aí isso me fez decidir, poxa, eu contribuí o suficiente com o esporte e eu ainda, como atleta, eu ainda quero fazer outras coisas e eu quero manter principalmente a minha paixão viva. Então, para fazer isso, eu tenho que sair dos holofotes, eu tenho que entender que talvez eu poderia andar em alta performance mais 1, mais 2, mais 3 anos, mas não vejo que isso estaria alimentando a minha paixão. Acho que seria muito mais pelo aquele ego do campeão, né? Aquela coisa de você querer ser a estrela esportiva e querer continuar mais daquilo e usufruindo desses benefícios, dessas regalias que essa vida te proporciona. Poxa, acho que foi uma decisão corajosa, assim, sabe? Não é uma decisão fácil, mas eu fico feliz comigo mesmo de ter a coragem de sair num momento bom. Ser campeão mundial às vésperas do ano olímpico é uma das situações mais desejáveis para um atleta profissional. E acho que poder abrir mão disso talvez me gere algumas perdas, mas acho que para o resto da minha vida assim, me dá muita paz também. Faz parte também da maturidade do atleta para tomar essa decisão no momento certo, né? Sim, acho que o momento certo, ele enfim, ele é muito relativo, né? Eu acho que para mim é um momento que eu me sinto realizado. E, então, eu não sei se é certo ou se é errado, assim como em vários momentos e decisões da minha carreira, a decisão que eu tomei, eu vou sempre me esforçar para fazer ser a certa. Então, acho que isso, eu estou tranquilo, estou em paz com a minha decisão. Acho que isso é o mais importante, não é uma coisa que me incomoda, que me faz pensar, poxa, será que eu fiz besteira? Eu estou muito tranquilo com essa nova escolha, com essa nova estrada, e é isso, vamos em frente. Uma dúvida, Henrique continuará ativo, treinando novas pessoas, participará dos eventos da Caloi? Não, eu assim, não me vejo afastado do esporte. Eu não me vejo sem treinar, para ser sincero. Eu gosto muito da preparação esportiva, assim. Óbvio que sem, às vezes, o planejamento de uma competição-alvo, você pode, enfim, ser um pouco mais flexível, mas eu sempre gostei de ter uma vida ativa esportivamente falando. E eu quero ter justamente mais tempo, mais flexibilidade para fazer outros projetos, para ajudar outros atletas, para fazer um trabalho ainda melhor com a minha equipe, com os atletas que a gente tem. Hoje a gente está, né, eu abro mão da minha vaga olímpica, que já era matematicamente garantida para Paris, e
tenho a felicidade de estar trabalhando com um atleta que provavelmente vai pegar essa vaga olímpica, né? Que é o Langalinski, que mora em Petrópolis também, reside em Petrópolis hoje. Então, acho que tenho muitos bons desafios assim que eu posso colaborar, que eu posso contribuir e com certeza vou estar ativo para ajudar o esporte, mas principalmente para ajudar pessoas. Acho que isso é o que eu vejo como minha maior motivação, assim, maior meta para o futuro. Já tem algum projeto em mente? Tenho alguns projetos em mente. Acho que agora eu finalizo essa temporada, né? Eu anunciei agora o calendário de despedida. Então ainda estou realmente concentrado em competir na melhor forma possível, no melhor nível possível. Comecei um training camp agora e ao fim de outubro, né, a partir de novembro, eu começo a estruturar todos esses projetos. Tem bastante coisa legal para sair dentro do esporte, mas também na área social, na área de comunicação. Acho que tem bastante coisa que vai ser legal e eu estou muito empenhado, com muito gás ainda para fazer. Ainda veremos então o nome Henrique Vancini no meio do mountain bike. Vai. Provavelmente não diretamente embaixo dos holofotes, mas no entorno, assim, com certeza pretendo me manter envolvido com mountain bike, com Petrópolis e fazendo boas coisas. Tá certo. Gabriel, você tem alguma outra informação? Tem algum sonho que você ainda quer realizar fora das pistas? Talvez trazer mais uma etapa do Mundial para cá? Sei. Bom, acho que a Copa do Mundo está às portas de voltar para o Brasil. Eu estou envolvido nesse processo. Tem grandes chances que a gente tenha uma etapa de volta já em 2024. Possivelmente não seria em Petrópolis, como foi em 2022, mas seria, mais uma vez, né, uma grande conquista para o mountain bike aqui no Brasil. E tem envolvimento com bastante coisas. Acho que aos pouquinhos, eu sempre gostei de ser bastante prudente assim, na minha forma de trabalhar, não só na minha carreira, mas eu sempre gostei de ser muito passo a passo, sem atropelar, sem ser rápido demais, em falar o que eu pretendo fazer, o que eu vou fazer. Eu sempre busquei me preparar muito antes de começar algum projeto, estruturar muito bem os meus projetos. E é dessa forma que eu vou seguir agora. Mas eu tenho muitas ideias, tem muita coisa bacana já acontecendo. E acho que muito em breve, né, na virada do ano, assim, eu já vou conseguir compartilhar boas coisas com as pessoas. Gabriel, obrigado pelo auxílio na entrevista. E Henrique, muito obrigado por separar esse tempo para falar aqui um pouquinho para a gente sobre o esporte, que envolve também Petrópolis e o país, principalmente por conta, né, da sua trajetória dentro do mountain bike, e também parabenizar, claro, pela trajetória e pela carreira. Obrigado, Richard. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Para você que está nos acompanhando, o programa ainda não terminou. A gente vai para o intervalo rápido e na volta tem muita informação importante que envolve uma audiência pública que foi realizada ontem na 4ª Vara Civil de Petrópolis. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$ 1 bilhão na segurança do Estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora a esse último bloco. Hoje um programa um tanto quanto especial, com diversos personagens, diversas entrevistas. Antes de iniciar o nosso noticiário, vou mandar um beijo e um feliz aniversário para minha noiva, que está completando 24 aninhos hoje. Você é muito especial na minha vida. Muito obrigado por deixar eu ser o seu companheiro nessa trajetória, viu? Aproveite bastante o dia, né? Assim que possível. Eu sei que você está no trabalho nesse momento, está acompanhando o programa, então fica aqui meu beijo especial para você, viu? A gente dá início agora, então, ao nosso noticiário. Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis permanece com um saldo positivo de empregos criados em julho. No 7º mês do ano, o município teve 2.405 admissões e 2.110 desligamentos.
o que gerou um saldo positivo aí de 295 novas oportunidades. A indústria liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 189 novas vagas criadas em julho, seguida da construção, que foi responsável por 44 oportunidades. Em terceiro lugar aparece o comércio, também com 44 oportunidades a mais. E por fim, o setor de serviços, que criou 21 postos de trabalho. A agropecuária foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo. Foram 3 vagas a menos. Nas ruas, a opinião ficou dividida se está fácil ou não conseguir o emprego desejado no município. A gente sabe que, apesar das vagas, é importante também se capacitar para elas. Ainda segundo o CAGED, no primeiro semestre deste ano, a cidade gerou 1.228 postos de trabalho. Em julho, o setor de serviços teve o maior número de desligamentos de trabalhadores, foram 1.032 demissões. Em contrapartida, houve 1.053 admissões. Já no segundo lugar, o comércio aparece aí nesse caso com 644 desligamentos, mais 668 contratações. Já a indústria também apresentou saldo positivo nesse semestre. Foram 253 desligamentos e 442 admissões. O setor de construção foi responsável, então, nesse caso, por 174 demissões e 218 admissões. Já a agropecuária foi o único setor, mais uma vez, que teve menos contratações que admissões, sendo 4 e 7, respectivamente. A gente vai falar agora com o nosso repórter Wellington Daniel, que vai trazer as informações sobre a audiência realizada na última terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis para debater a coleta de lixo. Pelo visto, Wellington, primeiramente, boa tarde para você. Saímos dessa audiência com um acordo, digamos assim? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. O consórcio Limpicerra e a Prefeitura se comprometeram a suspender os processos em curso e não adotar medidas novas até o dia 19 de setembro. Nesta data, também deverá ser apresentada uma solução para a questão. No entanto, Richard, o juiz Jorge Martins, que é quem presidiu a audiência, ele entendeu que este acordo entre as partes não afeta a questão da suspensão dos contratos emergenciais. Uma possibilidade é que, após o dia 19, os efeitos sejam retroativos, né, depois dessa decisão do dia 19. Uma nova audiência foi marcada para o dia 26 de setembro. Mas parece que nessa audiência a própria CONDEP também informou que não estava cumprindo a decisão judicial, né? Exatamente isso, Richard. A CONDEP afirmou que deixou de cumprir parcialmente a decisão judicial que previa a suspensão dos contratos emergenciais. Segundo a companhia, deixar de executar os acordos poderia resultar em uma crise sanitária para o município. Ao assumir que descumpriu a decisão judicial, a CONDEP gerou reações do Ministério Público do Rio de Janeiro, o MP, que entendeu como desobediência e deu parecer para que a liminar seja mantida até as decisões também do Tribunal de Contas do Estado, que apura aí possíveis irregularidades nas licitações e também nos contratos emergenciais. Na audiência, a CONDEP e o município denunciaram uma suposta precariedade na prestação do serviço de coleta de lixo pelo consórcio Limpicerra. Segundo o governo, o consórcio chegou a ser multado em R$8 milhões em janeiro e também foi reafirmada a possibilidade de crise sanitária com impossibilidade de prestação da coleta, já que os contratos estão suspensos, a licitação também está suspensa e o contrato com o Limpicerra acabou. Bastasse a Prefeitura fazer a licitação no tempo certo ou renovar o contrato sem irregularidades para que essa situação não acontecesse, né? Enfim, a gente vai continuar acompanhando e também a audiência que vai ser realizada no fim desse mês. No entanto, a gente muda um pouco de assunto, o Wellington continua aqui com a gente, porque hoje é quarta-feira, véspera de feriado, aqui em Petrópolis, por exemplo, o trânsito já está bem congestionado, a gente tem recebido informações pelas redes sociais e o Wellington vai trazer um pouco para a gente do panorama também do movimento das estradas nesse feriadão, não é isso, Wellington? É isso, as estradas também, as rodovias devem ter um grande movimento. A Consec administra a BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, disse que vai manter suas equipes operacionais de prontidão durante o feriado e o horário de pico deve ocorrer hoje entre as 3 da tarde e as 8 da noite, também no domingo a partir das 3 da tarde. Então você que vai sair de casa, fique atento. Quem for para a região dos lagos também deve ficar atento. A CCR Via Lagos iniciou ontem a operação especial para o feriado da Independência do Brasil na RJ 124.
No período, 180 mil veículos devem ir em direção à Costa do Sol e amanhã deve ser o dia com maior movimento nesse sentido, com 30 mil veículos passando pela rodovia. A Polícia Militar Rodoviária deve intensificar as fiscalizações, então, para garantir uma viagem segura para quem vai para a região dos lagos. Eu te pergunto, Richard, vai pegar a praia? Amanhã tá de folga? Vou não, vou nada. Tem compromisso ainda, rapaz, tem um monte de coisa para fazer. Inclusive, amanhã o Wellington Daniel estará aqui no comando do Correio Petropolitano Debate. Ele que tem me substituído aqui, muito bem, por sinal, durante as minhas folgas, enfim, e compromissos que todo mundo tem, não é verdade? E eu vou perguntar para você, Wellington, já que na quinta-feira você vai estar aqui, já tem uma previsão aí, fim de semana vai fazer alguma coisa, vai descansar? Por enquanto descansar, mas talvez o Oktoberfest também em Itaipava, né? Eu acho que é uma boa programação, a gente inclusive vai trazer mais informações na edição de amanhã. Então tá certo, é isso. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Obrigado, Richard, uma boa tarde a todos de casa e até amanhã. A gente começa agora a falar então sobre uma prisão que aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, porque policiais militares do 26º Batalhão foram informados sobre uma tentativa de roubo a um caminhão que teria acontecido há poucos minutos às margens da BR-040, na altura do Fazenda Inglesa. De imediato, os policiais militares procederam em patrulhamento e depois de alguns minutos foram acionados por 2 homens que informaram que teriam sido vítimas de roubo horas antes em que o caminhão roubado teria descido em direção ao Rio de Janeiro. Após as diligências, foi possível avistar o caminhão passando pela Praça do Pedágio, onde metros à frente conseguiram efetuar a abordagem ao veículo. Diante dos fatos, a equipe procedeu até a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro para registrar a ocorrência, onde o homem que conduzia o caminhão foi autuado pelo crime de roubo, conforme prevê o artigo 157 do Código Penal, e permaneceu preso em flagrante. E como a gente comentou aqui sobre as questões das estradas, do movimento em relação ao feriado, né, prolongado, que a gente já sabe, né, principalmente porque muitos têm o recesso na sexta-feira, a gente vai trazer então para você que está nos acompanhando a previsão do tempo, é claro, para saber como aproveitar esse feriadão. Então vamos conversar com ele, o nosso repórter Eric Portela, que vai trazer para a gente as atualizações sobre o tempo e a temperatura. Eric, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como que fica, afinal, o tempo para esse feriadão prolongado? Olha, Richard, sem querer desanimar muito vocês, mas hoje as notícias não são muito boas. Eu sei que para um feriadão como 7 de setembro, a gente sempre espera que a previsão seja de sol, aquele dia quente, com ventinho para refrescar, mas para amanhã a previsão é bem diferente. Antes de eu dar continuidade na previsão de amanhã, hoje aqui em Petrópolis a previsão é de garoa. É de garoa durante o dia inteiro. Então, assim, existe probabilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia e a temperatura deve chegar à máxima de 20 graus, tá bom? Agora sim, vamos à previsão do tempo para quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Olhando aqui para o nosso telão, você percebe que em Nova Friburgo existe probabilidade de chuva, mas o clima no município deve mudar bastante durante o dia. Pela manhã, o dia deve amanhecer nublado com possibilidade de garoa. Durante a tarde, as nuvens devem diminuir, mas no período da noite a nebulosidade volta com bastante intensidade. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira será de chuva pela manhã, mas sem probabilidade de chuva para a tarde e noite. A temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Petrópolis, existe 20% de chance de chuva para o município. O dia será de céu com muitas nuvens e a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que o dia será de sol entre nuvens, mas ainda assim com probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. Partido Alferes, por sua vez, a previsão também é de chuva. O céu deve permanecer nublado pela manhã,
Durante a tarde é possível que ocorra uma melhora, mas à noite será com muita nebulosidade. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. E em Três Rios, a quinta-feira será de céu com muitas nuvens, declínio na temperatura, ventos fracos e probabilidade de chuva para a tarde e noite. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Richard, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou ainda um aviso de alerta para chuvas e ventos intensos. É importante ficar atento e, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores ou estacionar perto de torres de transmissão. É bom também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada, tá? E eu não poderia deixar de atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul. Novas áreas de instabilidades voltam a influenciar o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 6 de setembro. O dia começou com sol, mas a nebulosidade vai aumentando e tem previsão de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite no centro gaúcho, incluindo áreas como Santa Maria, Pelotas, a região São Luís Gonzaga, Uruguaiana e a Campanha Gaúcha. Na quinta-feira, dia 7 de setembro, a metade sul gaúcha fica em uma situação de perigo para chuva forte e temporais, com risco de ventania e queda de granizo. Para finalizar a previsão de hoje, eu quero lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199, Richard. Tá certo, obrigado pelas suas informações, Eric. Lembrando, né, que no Rio Grande do Sul já se passa aí mais de 30 mortos em decorrência, né, dessa situação toda que a gente tem acompanhado lá. Inclusive o Estado vai decretar estado de calamidade pública por conta dos efeitos climáticos, da tragédia que está acontecendo lá no Estado. E é claro que a gente se solidariza aqui com todos, né, que moram no Estado e que estão passando por essa situação. Apesar do feriado, a gente vê aí também, né, há muito com o que se preocupar. Obrigado pelas suas informações, Eric. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã você fica então com Wellington Daniel e sexta-feira eu estou de volta ao vivo, 13h. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e sexta-feira a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.